Olá, esse é o Café com Sêmio 197, é o primeiro Café com Sêmio gravado de manhã. E o tema é o assassinato das palavras. Peraí. Assassinato das palavras. Eu tô sem óculos, então eu não sei se ficou assassinato ou assassinado. Aí vocês me falem aí se está assassinato ou assassinado. Então, o pessoal que está acordando cedo, enfim, eu acordei bem cedo, junto com as crianças, e agora eu estava lendo um livro do Lewis, e ele fala sobre o verbicídio, que eu vou traduzir aqui para a semiologia como o assassinato das palavras. E é importante que vocês, principalmente alunos de medicina, jovens médicos, acho que professores também, que eu acho que o professor precisa ter essa percepção para educar o aluno, né? Então, a tarefa de educar, ela vai muito além, obviamente, de exigir as habilidades e competências das diretrizes curriculares. Então, educar é uma ação de trabalhosa e de generosidade, né? Então, um professor precisa ser generoso, ele precisa ter a verdadeira intenção de educar os seus alunos, por mais diferentes que eles sejam, né? A gente ouve, parece que paira no ar uma queixa, né? Um nós contra eles, de professores e alunos. Isso é uma besteira, isso tem que ser quebrado. E quem consegue conduzir isso é um professor. Não dá para achar que um aluno vai ser capaz de conduzir um processo de educação, né? Isso é um absurdo. E é uma distorção do que é falado como aluno no centro do processo de aprendizado, né? O aluno no centro do processo de aprendizado não significa que ele conduz o processo de educação. Isso seria um absurdo, né? Isso não teria, se a gente fosse pensar dessa maneira, que professor e aluno são a mesma coisa, né? Não teria, por exemplo, por que um professor receber um salário, né? Já que ele está na sala fazendo a mesma coisa que o aluno. Então esse processo de educação, ele precisa de um educador, de um professor. E o professor precisa identificar e combater o assassinato das palavras, tá? O verbicídio, o assassinato das palavras. O que é o assassinato das palavras? E vocês vão entender isso se a gente sair primeiro de fora da ação médica e depois a gente entra então para a ação médica, a gente entra então para a medicina, né? Uma parte considerável das pessoas, essas pessoas se expressam, tá, usando um excesso de palavras e com a intenção de mostrar para quem está ouvindo a sua aprovação ou a desaprovação sobre determinado assunto. Então há uma intenção muito mais em expressar se ela concorda ou não, se aquilo lhe agrada ou não, do que de descrever a situação, né? Esse é o ponto do Café com Sêmio de hoje, né? Esse é o ponto do assassinato das palavras. Então, a pessoa se ocupa, né, mentalmente em tentar usar as palavras para mostrar uma opinião ou uma tendência, né, que pode estar atrelada ao que ela considera ser a própria moral, e ela tenta então despertar uma sensação no outro em relação a alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que ela ouviu. Eu não vou nem aqui falar quando a pessoa está comentando a vida dos outros, né? Que aí já entra até em fofoca, já é um problema, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando na descrição mesmo, na tentativa de descrever alguma coisa. E eu acho que para vocês talvez seja claro identificar isso nos outros e na gente mesmo, né? Que a gente às vezes quer falar de algum assunto ou de alguma coisa, tentando despertar no outro uma sensação, né? Assim, e envolvendo principalmente a própria opinião sobre algo, né? E com as ideologias, enfim, com o politicamente correto, isso aí vai ficando cada vez mais claro. E a gente percebe aqueles discursos que
acontece algo e você já percebe que a intenção do sujeito é mostrar, né, mostrar uma afetação de virtude, né, uma apropriação do que é correto, e o assunto, né, realmente se perde, e as palavras elas são assassinadas, né? As palavras são assassinadas, né? Ainda que, né, nas funções da linguagem existe essa função, né, que é despertar sensação, mas essa função ela no íntimo, na vida íntima e na vida interior, ela é muito perigosa, tá? Porque você pode também acabar se desprendendo completamente da vida real, né? Completamente. E ficar imerso nas sensações que são despertadas em você e nos outros. Indo para a semiologia, para entrevista clínica, vamos dizer assim, isso fica um pouco diferente, tá? Porque um médico, um aluno de medicina, quando ele está diante de um sujeito, ele está averiguando como esse paciente expressa, tá, o processo de adoecimento. Isso é maravilhoso, porque você pode estudar aqui, eu estou com o Harrison na minha frente, que é um livro de medicina, você pode estudar no Harrison uma pneumonia, né? Você pode estudar um AVC, um diabetes, você pode estudar até um câncer, mas você não vai conseguir, através do Harrison, um discurso único de uma pessoa experimentando uma pneumonia, né, e indo ao médico e tentando descrever essa pneumonia. Você não vai ter isso no Harrison. Ou ainda, você também não vai ter no livro, nos livros técnicos, uma pessoa que está com medo de um câncer, né? Olha que interessante. Uma pessoa que o estímulo, né, a preocupação principal dela, talvez assim a queixa principal seja, né, um emagrecimento, mas a preocupação principal seja medo de câncer, já que ela perdeu um parente próximo ou uma pessoa querida recentemente com câncer. Então, existe uma desconexão entre o estudo, a leitura técnica e a entrevista clínica de um indivíduo, né, que traz ali a sua angústia pessoal ao experimentar algo que ele considera que a resolução virá através do médico. Tá? E se naquele momento, diante daquele sujeito, você não tem um interesse genuíno, né, naquele sujeito, naquele momento, você provavelmente, né, ainda mais se você tiver o hábito de assassinar as palavras, você provavelmente vai conduzir essa entrevista clínica de uma forma inadequada. Por que essa forma é inadequada? E você vai concordar comigo. Porque se você começa a ouvir aquela história, tá, sem a perspectiva de que está ouvindo a expressão da impressão individual de alguém angustiado por sinais e sintomas que considera que a resolução partirá de você, e você passar a ouvir essa pessoa com o objetivo de enquadrá-la, tá, numa codificação, né, numa classificação, num código, né, de doença, você pode deixar de lado ali completamente, né, a natureza desse encontro entre duas pessoas, e você vira tipo uma inteligência artificial natural, vamos dizer assim, né? O seu cérebro ele fica ali, né, com esse modo de operar apenas, né? Que é ouvir e tentar enquadrar aquilo em algo técnico. Como a gente escuta isso, por exemplo, na depressão, na fibromialgia, nos quadros, bom dia Pedro, nos quadros psíquicos, né? Assim, não, paciente com dor tem fibromialgia, antidepressivo, paciente com isso tem isso, é tal remédio, né? E como que aquele tempo de consulta, sei lá, meia hora, 20 minutos, uma hora, o médico, a cabeça dele
fica completamente desconectada do paciente, porque ele já tem ali um diagnóstico predisposto, vamos dizer assim, né? Ele já está predisposto a definir aquele quadro como fibromialgia ou como depressão, e ele acredita que a reparação do dano ela é meramente bioquímica, e que aumentando os níveis de serotonina, sei lá, vão dar, de fato, uma solução para aquilo, né? Enquanto, na verdade, o médico deveria se preocupar em ouvir as palavras do paciente, né? Ouvir tudo que o paciente está dizendo, e se formar a partir dos múltiplos discursos que ele ouve na vida dele, né? Essa é a formação clínica. A formação clínica ela envolve os múltiplos discursos que um médico escuta. Tá? E o médico não fica diante de espelhos, ele não tem que esperar que o outro seja uma mini cópia ideológica, política, religiosa, que seja dele mesmo. Né? O médico é um sujeito que ele tem que avaliar um discurso único, né? Se interessar por esse discurso único, e dali tirar uma pauta técnica estudável. Né? Aí nesse momento ele consulta o livro técnico, o Harrison, por exemplo, é óbvio. Então, nesse momento ele acessa uma pauta técnica, estuda pneumonia ou câncer. Tá? Bom, mas parece que eu saí do assunto e vou voltar agora. Né? E o que é o assassinato das palavras nesse contexto de aprendizagem? Né? Primeiro, qual que é assim, o terreno fértil para que as palavras sejam assassinadas? É a ausência de um educador clínico, de um professor que dê relevância aos pequenos detalhes e aos discursos únicos. Porque na ausência dessa pessoa, é muito pouco provável que um aluno, ainda que um estudante que tenha uma inclinação, né, para a escuta, esse aluno ele pode acreditar que isso não importa. E que ele, na verdade, é muito romântico, muito poeta, que o que ele faz não é muito produtivo, que o que ele faz não dá para ser matematizado, né? Que o que ele faz não dá para ser medido, e aí, nesse momento, morre a clínica, né? Morre a clínica médica. A clínica médica morre nessa hora, na hora que você acredita que dá para medir tudo que você faz, e que cada paciente ele se enquadra em algo. Então, esse é um primeiro terreno. Então, o professor ele tem que estar muito atento aos alunos que têm essa inclinação, e ele tem que estar também muito disposto a ir plantando ali, né, a semente dessa contemplação, que não deixa de ser uma contemplação, né, que é contemplar o paciente. E ele tem que ir plantando aquilo, ainda que o terreno não seja fértil, porque pode ser que essa semente brote só depois de alguns anos. Às vezes o aluno no começo ele não percebe isso, entende? Ele pode achar estranho um professor dando tanta relevância, sei lá, a um detalhe da vida pessoal do paciente, ou a forma que ele conta a história, do que, enfim, o diagnóstico, né? Então, se um aluno ele não aprende, ou ele não tem a confirmação de que é importante individualizar cada caso e ouvir cada narrativa, ele vai partir para a linguagem técnica e, no final das contas, ele vai pensar só na semiogênese, né? O que está gerando determinado sintoma. E se ele enquadrar uma explicação bioquímica, então, aí matou mesmo. Aí não só matou a clínica médica, mas se matou e chutou o defunto. Entende? Então, esse é um cenário que é perigoso para o aluno, né? Para o aluno que tem essa inclinação clínica. Que eu repito, que eu digo que não é para todo mundo, entendeu? Muitas vezes um médico ele precisa ter uma postura só técnica, sei lá, vou pensar aqui um hemodinamicista que passa o dia inteiro na hemodinâmica, que não faz consultório. Talvez ali, o importante seja ele saber fazer bem o cateterismo, né? Mas esse paciente precisa também de um médico clínico, né? A Ponte Gina falou sobre a preceptora da residência, procura ser esse tipo de professor ao qual você se referiu. Exatamente, a medicina arte está em risco, é isso mesmo. E assim, é importante, eu fico feliz, até arrepio, assim, quando eu escuto esses comentários, porque tem muita gente, né? Tem muita gente que tem isso dentro de si.
né? E às vezes o sistema esmaga isso, né? Esmaga mesmo, né? Esmaga de todas as formas, esmaga o aluno, esmaga o professor, e até mesmo um professor que não tem essa visão, que tem essa visão, ele perde essa visão ou não usa essa visão, porque o sistema não permite, né? Não é rentável, não é produtivo juntar, sei lá, 3, 4 professores numa sala para discutir um caso. Isso é quase inviável. A gente faz na comunidade de medicina intuitiva, hein? Na quinta-feira. Estão fazendo já propaganda da comunidade. Tem mais de 1.000 médicos, já 350 quase ativos, né? O que a gente faz é juntar um monte de gente interessada, às vezes 70 pessoas discutindo um caso. Um casinho, assim. De um paciente, obviamente não é dado o nome, né? Mas assim, de um paciente que chega com, sei lá, gripado. Olha que só que interessante. Né? Às vezes isso dá a sensação de perda de tempo, mas não é perda de tempo, é ganho de tempo. Né? Só que é um ganho de tempo que a gente não sabe medir o resultado imediato disso. Né? Você não fica mais rico, né? No dia seguinte por causa disso. Né? Você não fica, sei lá, mais eficiente, né? De forma mensurável por causa disso, mas você talvez fique mais feliz. Né? Rodrigo, bom dia. Então, o que seria o assassinato das palavras? O assassinato das palavras ele vem junto com o assassinato da clínica, né? Que é o uso das palavras para despertar, né, sensações, assim. Então é o aluno que ele está fazendo uma anamnese, por exemplo, está fazendo uma entrevista clínica e a preocupação dele é se vai ficar boa para o professor, né? Boa para o preceptor. Ou se ele faz uma anamnese e ele está preocupado se vai ficar boa porque se os colegas de sala ouvirem ele falar e tiver ruim, ele se sente constrangido. Né? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste porque... Fala, Wellington, bom dia. Isso é muito triste porque são os sinais da morte da clínica, né? São os sinais do fim da entrevista clínica, né? São os sinais do fim da educação. Né? São os sinais de que a gente vai virar... Gente, que eu digo assim, de que muitas pessoas... Bárbara, bom dia. Que muitas pessoas vão de fato executar coisas, elas irão executar apenas questões técnicas. Né? E aí um chat GPT faz melhor, né? Sei lá, um robô faz melhor. Então, assim, o que o médico tem de mais forte é a palavra. É a palavra, né? É através da palavra, inclusive, que ele acessa o doente e que o paciente passa a confiar nele. Né? Qualquer médico mais experiente sabe que é muito difícil tratar de um paciente que não confia em você. Né? Muito provavelmente esse paciente não vai tomar o remédio. Né? E mesmo que tome, se bobear, nem melhora. Né? Então, a gente tem que saber que a gente usa as palavras. Bom, então eu falei do assassinato das palavras, né? Então, como é que se usa as palavras, então? Né? Desde o início da educação. Primeiro, dando relevância aos mínimos detalhes, né? Dando relevância ao discurso individual. E ao invés de tentar encaixar esse discurso dessa pessoa num livro técnico, é tentar descrever o discurso dessa pessoa e tirar uma pauta técnica para estudar, né? E para oferecer uma solução médica, caso haja essa solução. Né? E o segredo para isso eu não tenho a menor dúvida, o segredo para não assassinar as palavras é uma certa obsessão na descrição. Né? É a descrição, é a contemplação, é aquilo que entra pelos seus olhos. Né? Como que os seus olhos eles enxergam o que está acontecendo, né? Como que os olhos ali, eles veem o que está acontecendo, qual é a sua impressão sobre a expressão da impressão de alguém que adoece, né? E mais, como que você vai expressar a sua impressão da expressão de alguém que experimenta uma doença? Né? Então, a palavra tem que ser usada de forma descritiva, né? E quando você descreve algo, você sai de si
Porque essa descrição, ela não tem como objetivo despertar no outro despertar no outro uma sensação de aprovação ou desaprovação, ou você também não está tentando convencer ninguém, né, sobre algo que você aprova ou desaprova. Entende? Então, assim, esse assunto que eu estou falando, eu acho que ele é muito sério do ponto de vista educacional, né? Apesar de não haver nenhuma promessa nisso, né? Não tem nenhuma promessa. Você fazer isso, você não vai ganhar mais dinheiro amanhã, né? Você não vai ter consulta high ticket, você não vai captar mais paciente particular, né? Você não vai emagrecer, nem sei lá. Mas eu acho que ao longo do tempo, né, no final das contas, você vai se integrando à sua profissão, ganhando uma identidade e ficando mais feliz, né? A Gina falou. É porque tá Ponte Gina, aí eu imagino que seja Gina Ponte, né, seu nome? Ontem uma paciente com cólica biliar, com vários exames radiológicos, sem cálculo biliar, ainda tendo crise de cólica, no fundo com medo das mudanças na vida, né? Operar ou não a vesícula, ela precisava mudar a vivência atual. São os medos, né? As angústias do paciente, né? Um paciente com uma cólica biliar, né? Ele pode, na cabeça dele, né? Será que, assim, essa pedra na vesícula, se tirar essa vesícula, ela vai conseguir comer e viver do jeito que ela vivia, né? É sempre a ameaça da vida mudar, né? Que vai acontecer, né? Então a gente está aqui agora, acho que a maioria das pessoas está num certo conforto, numa certa paz, mas isso vai acabar, né? Em algum momento a gente vai adoecer, né? Ou vai morrer subitamente, sei lá. Vai acontecer, a gente sabe disso. E os pacientes e nós temos medo disso, né? Isso é normal. Bom, não sei se ficou claro. Não sei que eu tô falando aqui num sábado. Sábado hoje? Não. Quinta, né? Quinta com cara de sábado de manhã. Sobre um tema absolutamente importante, que é a morte da medicina através do assassinato das palavras. Bom, se vocês gostaram aí, compartilha aí com a galera. Marca, compartilha, sério mesmo. Quem gostou, compartilha essa live aí pra quem acha que vai gostar. Um abraço e bom feriado pra todo mundo. Até a próxima.